pregasse a mensagem de Deus aos homens. E eu comecei a pregar essa série de sermões sobre o Evangelho, explicando a vocês que há 4 pontos no Evangelho. 3 que são pontos, digamos assim, satélites, mas que são importantíssimos para que nós entendamos o Evangelho, e um que é um ponto central. O primeiro ponto satélite, mas não deixando de ser importante, foi o que vimos semana passada. Semana passada eu expus a vocês aquilo que a Escritura trata sobre a natureza da existência de todas as coisas. Por que todas as coisas vieram à existência? Tudo existe porque Deus trouxe este mundo à existência. Semana passada nós comuniquei aos irmãos um sermão cujo título era Descoberta a origem de todas as coisas. E tanto pela compreensão que podemos nos achegar à luz das descobertas científicas modernas, e especialmente pela palavra de Deus revelada a nós, é impossível de não concluirmos que Deus trouxe todas as coisas à existência. Há um Deus nos céus, há um Deus que governa esse mundo. Todas as coisas existem por causa de Deus, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bem, e a palavra de Deus nos disse que Deus criou tudo bom, deleitável, agradável. E hoje eu quero conversar, ministrar aos irmãos, pensar com os irmãos sobre a origem de todos os males. Qual é a origem de todos os males? Ora, se Deus criou tudo bom, se Deus criou tudo deleitável, agradável, perfeito, por que vemos tantos males na existência? Este será o objeto da nossa meditação nessa noite. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar com você, antes de nós nos debruçarmos sobre a Escritura. Senhor Deus, o Senhor continua nos falando pelo Evangelho. O Senhor ordenou à sua igreja que pregasse, proclamasse como arautos as novas do Evangelho. E as novas do Evangelho requerem de nós, antes de tudo, que nós reconheçamos, que nós entendamos, que nós compreendamos a origem de todos os males, a fim de que também percebamos a grandeza da mensagem do Evangelho para conosco. Eu te peço nessa noite, abre-nos o entendimento pelo teu Espírito e revela-nos aquilo que a tua palavra, viva e eficaz, pode nos revelar sobre a verdade do problema de todos os males. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o universo foi criado por Deus para o nosso deleite, para a nossa alegria e para a sua própria glória. E apesar de ainda haver certa beleza na criação, apesar de ainda haver certa ordem na criação, é inevitável que nós observemos e concluamos que há males e dores na vida e na existência. Há muitas circunstâncias pelas quais nós passamos que nos permitem ver, entender, discernir que o que Deus houvera criado bom e assim perfeito, já não está mais neste estado de bondade e perfeição, de completude e integralidade. A própria morte é um testemunho, um contrassenso, um paradoxo, mas a morte é um testemunho vivo, um testemunho patente, um testemunho visível, dessa ruptura, dessa descontinuidade, de nós nos percebermos em situações de falhas, de processamento, de nós nos entendermos incompletos, incongruentes. Quantas situações nós vemos na vida de muitos males, desde males físicos, males que vemos acometendo às vezes
uma cidade toda com uma devastação, uma peste, uma tragédia natural, males que são males às vezes externos e que afetam o nosso corpo, como doenças, ou males internos. Quantas vezes nós passamos por dores, angústias e sofrimentos, que muitas vezes sequer sabemos dar nomes a eles, queridos. Nós às vezes não sabemos dar nomes. Há uma inconsistência interna, há situações de tristeza profunda, e muitas outras circunstâncias que nos afligem e que mostram que há males na existência. Isso é inegável, Mas como conciliar, como conceber a ideia de um Deus que criou todas as coisas perfeitamente, a estes males que há na existência? Por que há males? Por que há terrores, aflições, angústia, morte, peste, dores, sofrimento, abandono, insônia? Por que há depressões? Por que nós destruímos? Por quê, queridos? Eu quero dizer para você que, à luz da Escritura, estes males são apenas sintomas. Os males são apenas sintomas de uma causa primária. Os males têm como causa primária o pecado, queridos. Todos os males que há na existência, que há na esfera da vida, têm como causa primária o pecado. Deus houvera criado tudo bom, mas o pecado, ele rompe, ele se afasta da fonte da vida e produz tudo o quanto conhecemos como males. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, mesmo assentado como você está, no capítulo 3, nós leremos um pequeno trecho, apenas o capítulo 3, verso 23, 10 palavras apenas. Eu quero me deter nessa noite, neste texto, com você, pensar sobre esse texto, meditar sobre esse texto, para compreendermos qual a origem de todos os males. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto e nós estaremos nos debruçando sobre ele. O texto nos diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e afastados estão da glória de Deus, e necessitados estão da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos, afastados, necessitados, carentes, ficaram da glória de Deus. Bem, vamos nos deter em cada unidade de palavra, ou em algumas das mais importantes palavras que nós temos nesse texto. A primeira palavra, a mais importante delas aqui, é a palavra que diz que nós, o verbo que diz que nós pecamos. Todos, queridos, todos, invariavelmente, somos pecadores, e o texto bíblico nos diz que todos pecaram. A palavra, tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega, que falam de pecado, literalmente, elas querem dizer, todos erraram o alvo, todos não cumpriram o seu alvo. Então, de uma forma literal, o pecado seria este não cumprir o alvo da nossa existência diante de Deus. Mas fica meio confuso e talvez não seja tão fácil discernir o que é pecado apenas por essa definição da literalidade da palavra. E por isso eu quero dar um conceito a você. Eu quero dizer que a natureza essencial do pecado é tentar destituir Deus do seu lugar de Deus. Vou repetir: a natureza essencial do pecado. O que é o pecado? É tentar destituir Deus do seu lugar
de Deus. O pecado é sempre uma rebelião deflagrada contra Deus. O pecado ele sempre busca tirar Deus de seu lugar, e por isso ele é uma rebelião contra Deus, ainda que não tenha assumido todos os seus potenciais. Em última instância, isto é o pecado. Em última instância, é isto que todos nós fizemos. O que nós fizemos? Nós tentamos depor Deus, destituir Deus, deslocar Deus do seu lugar de Deus. E por isso, essa nossa ação é uma ação de rebelião contra Deus, ainda que nós não percebamos o potencial de tudo isso, ainda que isso não tenha desenvolvido toda a sua dimensão. Puxa, pastor, mas será que é isso mesmo? Eu já tinha pensado em pecado, mas talvez não com essa envergadura. Eu tentei tirar Deus do lugar dele, eu tentei usurpar o lugar de Deus. Sim, queridos, você e eu. O pecado eu quero repetir, tentar destituir Deus do seu lugar de Deus. Observemos, queridos, a queda em Adão. Observemos aquele trecho que nos narra o que acontece quando Adão peca, quando Eva peca, quando eles pecam diante de Deus, e observemos a que aquela dinâmica nos conduz. Não se trata, queridos, apenas, meramente da desobediência a um ato, a uma palavra de Deus, a uma ordem, a um mandamento de Deus. E todos nós, quando pecamos, não estamos apenas quebrando um dos mandamentos de Deus. Antes disso, há uma deliberada rebeldia contra Deus e sua autoridade. O texto bíblico em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1, nos conta que a serpente era uma das alimárias mais astutas que existia. E ela foi junto à mulher e disse: é assim que disse Deus? Não comereis de toda árvore no jardim? Ora, obviamente a serpente sabia que não havia sido aquilo que Deus havia dito. A serpente sabia que Deus havia ordenado que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim consequentemente ele, como cabeça de sua família, orientasse, guardasse a sua mulher também de não comer. Mas ela incita dizendo: acaso Deus disse a vocês para não comer de nada? Que tipo de sentimento ela está provocando? Que tipo o que está subliminarmente a essas palavras? O que está escrito nas entrelinhas desta fala da serpente? Está escrito: Deus é restritivo, não é não? Será que Deus não é dominador como Deus? Será que você não percebe que Deus está te subjugando? Que o jugo de Deus é muito pesado sobre você? É basicamente isso, que nas entrelinhas a serpente está promovendo, provocando, à medida que ela cria esse jogo de palavras. Em seguida, e se nós pensarmos bem, um pai, quando ordena um filho, por exemplo, para não, uma criança, né? Minha filha, não toque em cabos de energia. O pai é restritivo quando ele faz isso? Sim ou não, queridos? É. Mas ele é restritivo para o bem e para a vida. Mas prossigamos. A mulher disse à serpente no verso 2: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem dele tocareis, para que não morrais. Ela disse: foi isso que Deus nos disse. Deus não nos restringiu de tudo, nos restringiu de algo. Mas pensando bem, é verdade, Deus nos restringiu. Claro que ela não disse isso, né? Mas é possível entendermos que eram estes movimentos que estavam no coração de Eva, à medida que ela depois responde positivamente à serpente. Então a serpente disse: certamente não morrereis. Abre o olho com Deus, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis
como Deus, sabendo o bem e o mal. O que a serpente está dizendo a Eva? Primeiro, as palavras de Deus não são verdadeiras. Ele disse a você que você morreria. Não, certamente você não vai morrer. Segundo, ela está dizendo: assumam um governo de si mesmos, rebelem-se contra Deus. Vocês podem viver para si mesmos ao invés de viverem para Deus. Sejam como Deus, sejam seus próprios deuses. É basicamente o que a serpente está dizendo a Eva quando ela diz: vocês podem comer, vocês podem se rebelar, e vocês serão como Deus. É disso que Deus tem medo, de vocês serem como Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A percepção fica turvada, a rebeldia se torna algo agradável, libertador, potencialmente deificante. Nós seremos como Deus. O mandamento, o que nós vemos nesse texto, queridos, é aquilo que eu lhes disse. O pecado, ele é antes de tudo uma tentativa de depor Deus, de destituir Deus do seu lugar de Deus. O mandamento que compacta esse conceito é o mandamento de Êxodo capítulo 20, verso 1. O primeiro dos 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo. O que diz Êxodo 20, verso 1? Não terão outros deuses diante de mim. Deus está dizendo: eu criei vocês à minha imagem e à minha semelhança. Vocês, cada um de vocês, amados, eu os criei à minha imagem e à minha semelhança, e vocês terão completude e integralidade em mim. Eu sou a vida, vocês têm vida em mim. Portanto, não tenham outros deuses diante ou em lugar de mim. Este mandamento, queridos, está compactando a seguinte ideia: não se deifique, não assuma para você na sua vida o papel de Deus, porque eu sou Deus. Esse mandamento também está dizendo: não torne outra coisa ou alguém Deus no meu lugar, porque eu sou Deus. Não idolatre. A idolatria é tornar algo ou alguém Deus, e assim substituir Deus por algo ou alguém. Este mandamento, ele compacta, queridos, esta ideia que eu lhes transmiti, de que o pecado é antes de tudo uma tentativa nossa de tirar Deus do seu lugar, de Deus das nossas vidas, e colocar qualquer outra coisa no seu lugar, de assumirmos o seu lugar, ou rebeldemente, ou não, e também rebeldemente descumprirmos a sua lei e os seus mandamentos, porque nós nos sentimos senhores de nós mesmos. Eu faço, eu quero fazer. Os mandamentos de Deus me ordenam o quê? Quem disse que eu preciso desses mandamentos? Isto é rebeldia. E nós somos intrínseca, interna, inexoravelmente, impenitentemente rebeldes, queridos, por natureza. Nós, todos nós, o texto bíblico diz: todos pecaram. O que o texto bíblico está dizendo? Todos nós fomos rebeldes. Todos nós assumimos o lugar de Deus em nossas vidas. Nós assumimos esse lugar, como Adão e Eva quiseram assumir. Ou então
Todos nós colocamos alguém ou a todos nós. E todos nós quebramos os mandamentos de Deus, a sua lei, por considerar que era algo desprezível, ou algo que de repente não pudesse acrescentar nada à nossa vida. Ora, se Deus não é nosso Deus, o que Ele diz para nós? Pouco nos importa, de pouco nos vale. Sabe a atitude do filho? Quando o pai diz, não faça isso, filho, porque o pai sabe o que é bom para ele. E o filho diz, ah, pai, você não sabe de nada. Não é isso? Não acontece isso? Exatamente assim, cada um de nós fizemos. Portanto, preste atenção, o pecado não é as coisas que nós vemos na vida, estas coisas que nós chamamos de pecado, que são pecado, que nós damos nome de pecado, aquilo que é o frutinho, é só o fruto. Antes do fruto há algo que antecede a vida do fruto, e o que antecede a vida do fruto, que está na raiz de todos os males, é nós não termos Deus como Deus, é nós queremos depor Deus de seu lugar, nós queremos nós mesmos tomar o lugar de Deus em nossas vidas, nós assumimos o controle que é de Deus, ou nós trazemos alguém ou algo para adorarmos, e assim, do mesmo modo, da mesma maneira, também tentarmos depor Deus de seu lugar. Não terás outros deuses diante de mim. Que podemos concluir desse conceito de pecado? Que antes de tudo, todo pecado, queridos, todo pecado, antes de tudo, é um pecado contra Deus. Quando nós pecamos contra alguém, quando nós defraudamos alguém, quando nós roubamos alguém, quando nós mentimos contra alguém, nós estamos antes de tudo fazendo tudo isso contra Deus, porque nós estamos dizendo, não, Deus, a sua lei não me interessa, os seus mandamentos não me interessam. Quando nós adoramos a alguma coisa, a alguém, e colocamos isso em primeiro lugar nas nossas vidas, nosso primeiro pecado é contra Deus. Quando nós assumimos o governo das nossas vidas, como capitães de nós mesmos, julgando que nós, por nós mesmos, poderemos dar curso à nossa existência, à força do nosso braço, nós estamos tornando-nos deuses de nós mesmos, e por isso, todo pecado é antes de tudo contra Deus. Isso é pecado. Deu para entender o que é pecado? Isso é pecado. Rebeldia, isso é pecado. A nossa ação de depor Deus do seu lugar de Deus. E o texto bíblico diz, depois de observarmos a palavra pecado, o texto bíblico diz que todos pecaram. O que todos fizemos, queridos? Todos nós nos rebelamos contra Deus. Como? Todos nós destituímos Deus do seu lugar de Deus em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Nós destituímos Deus do seu lugar, quebrando os seus mandamentos, sendo deuses de nós mesmos, fazendo ídolos com as nossas mãos ou com as nossas mentes. Há uma frase, o pastor Tim Keller, ele escreve no seu livro Igreja Centrada, onde ele diz, podemos crer ou não em Deus, mas de qualquer forma, nunca fazemos dele nosso maior bem, esperança ou amor. Nós podemos até, algumas pessoas até concebem que creem em Deus, eu creio em Deus, mas continua em rebeldia, continua numa disposição interna de ser Deus de si mesmo, de fazer para si outros deuses, e de pouco importar-se com Deus e seus mandamentos, visto que continua não fazendo de Deus o seu maior bem, a sua maior esperança, o seu maior amor. Este é o pecado em sua essência. Qual é o pecado em sua essência? Deus não tem sido nosso Deus. Este é o pecado em sua essência, queridos. Aqui se resume a definição de pecado que eu lhes dei.
todo mais, bebedeira, idolatria, egolatria, roubo, mentira, rancor, os pecados sexuais fora do casamento, todas as desobediências aos mandamentos de Deus, tudo isso são meras consequências de não se ter Deus como Deus e não adorá-lo como é devido. Entende, querido? Por isso que essas coisas, amados, não se muda de fora para dentro. Essas coisas não se mudam das consequências externas para o interno, porque não adianta tentar moldar o fruto da árvore lá onde se produz, na galha. Você pode até dar uma certa formatação ao fruto. Imaginemos aqui, eu já vi uma produção, uma certa feita de maçãs em formato de coração. O que se faz lá na ponta? Num determinado momento do crescimento da maçã, você coloca uma forma, é claro que permita o traspassamento da luz do sol, a fim de que ela continue sendo, e de outros elementos, enfim, do ar, a fim de que ela continue sendo nutrida, mas há uma forma que você coloca lá na ponta da galha, no formato de coração, mas ela só vira uma maçã no formato de coração, ela continua sendo maçã. Não dá para mudar de fora para dentro, porque a questão fundamental não é deixar de beber, não é deixar de adulterar, não é deixar de roubar, não é deixar de ser religioso. A questão fundamental é Deus, ser Deus na sua vida. Esta é a questão fundamental, é aqui que está a origem de todo o pecado. Entende? Aqui que está a origem de todo pecado. Nós não reconhecermos Deus como Deus e não adorá-lo como Ele merece. Há um discurso de um escritor, David Foster Wallace, um romancista famoso norte-americano, um rapaz de uma mente brilhante, extraordinária. Ele suicidou-se depois de 2005, não lembro exatamente que data, se foi em 2007, mas ele promoveu um discurso em 2005. Um discurso na sua escola ginasial, onde ele estudou aqui algo semelhante ao nosso primeiro grau. Ele foi dar uma palestra, um discurso aos alunos daquela escola. Ele não era cristão, ele suicidou-se, mas ele nesse discurso disse algo que é revelador a qualquer pessoa que com o mínimo de cautela busque entender as profundezas de sua própria alma. Ele diz o seguinte, falando-nos sobre esta questão de nós depormos Deus do seu lugar, de nós buscarmos adorar outras coisas no lugar de Deus. Ele diz assim: na trincheira do dia a dia não há lugar para ateísmo. Não existe algo como não adorar. Todo mundo adora alguma coisa. A única opção que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus ou ente espiritual para adorarmos é que todo outro objeto de adoração nos engolirá vivos. E o motivo, e ele continua: quem adora o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido para a sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Aquele que adora o próprio corpo e a beleza e o fato de ser sexy, sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a ser efetivamente terríveis, morrerá 1 milhão de mortes antes de ser realmente enterrado. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore o seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará sendo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de insidioso nessas formas de adoração é que elas são inconscientes, são configurações padrão da nossa vida. Esse pequeno recorte do discurso de Wallace, há essas duas coisas fundamentais que ele diz no início e no final. Primeiro, que na trincheira do dia a dia não existe nenhum ateu.
todos nós adoramos algo. Todos nós. E por fim ele vai dizer que o que há de terrível nessas formas de adoração, nessas outras formas de adoração, na adoração de si mesmo, na adoração de outras coisas ou de alguém, é que essas adorações, elas são inconscientes. É como uma configuração padrão da nossa vida. Nós fomos feitos para adorar e nós adoraremos algo. Entende? O pecado é destituir Deus do seu lugar. E todos nós fomos rebeldes e pecamos. Que tem sido objeto da nossa adoração? O que? Quem? Quais coisas? Que elementos? Que poderes? Que bens têm sido objeto de nossa adoração? E o último trecho do verso diz: e destituídos e carentes e separados ficaram da glória de Deus. Esta última etapa deste verso, queridos, ela nos fala da consequência do pecado. O pecado é nós tomarmos deliberada intenção de afastarmos Deus do seu lugar de Deus em nossas vidas, e assim decidimos por nos tornarmos deuses de nós mesmos, ou atribuirmos a qualquer outra coisa ou pessoa o lugar de deuses para nós. O pecado é nós ignorarmos os bons mandamentos de Deus para nós, assim despeitando-nos de sua autoridade de Deus sobre nós. E a consequência disso qual é, queridos? Tornarmos-nos destituídos ou separados da glória de Deus. Essa afirmação trata da consequência direta do pecado. Eu disse para vocês que os males são uma consequência do pecado, mas uma consequência indireta, porque a consequência imediata e direta do pecado, sabe qual é? O destituimento, o afastamento, a carência da glória de Deus. Destituir ou ficar carente, necessitado, sem acesso à glória de Deus. E o que é a glória de Deus, queridos? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação que Deus dá de si mesmo, revelando a si, a sua vida, a sua beleza, a sua graça, a sua bondade. Desfrutar da glória de Deus é desfrutar da manifestação do amor, da justiça e da santidade de Deus. E o que nós fizemos? Nós nos cortamos da fonte da vida. Imagine imagine que você veja um galho de uma árvore florido, vivo, transbordando de flores e frutos, certo? Ok? Agora corte esse galho, lance-o ao chão. O que acontecerá? O que acontecerá? Morte. A morte, queridos, ela é só uma consequência do nosso desligamento de Deus. O pecado é o ato de nós dizermos: nós não te queremos, Deus, como nosso Deus. Todo pecado é uma declaração desse modo, ainda que uma declaração inconsciente e velada, ainda que com os lábios se declare que se ama a Deus. Na prática, toda ação de pecado é uma declaração: eu não te quero como Deus, eu quero me apartar, me afastar de ti. E a consequência disso é o quê? Ficarmos separados de Deus e da sua glória, de Deus e da sua vida, de Deus e da sua bondade. O que nós fizemos com isto? Nós nos cortamos, queridos, de Deus. Não o quisemos para nós, escolhemos muitas outras coisas no lugar de Deus. Qual é a consequência disso? A morte. Todo o mal decorrente do pecado é o mal consequente ao nosso afastamento de Deus.
Entende, queridos? Onde se originam todos os males, queridos? Todos os males da existência eles existem por causa de nosso afastamento de Deus. Todos eles, queridos. Todos eles que nós herdamos em Adão. Todos eles que também nós consequentemente concebemos por nossas próprias ações. Há males que recaem sobre nós por causa do pecado de Adão. Há males que recaem sobre nós por causa de nossos próprios pecados. E todos eles são uma consequência de nós nos desligarmos, nos apartarmos, nos cortarmos de Deus. Retornemos ao discurso de Wallace. E agora eu quero me deter nas consequências que ele descreve aqui. Ele diz o seguinte: quem adora o dinheiro e extrair dos bens o sentido da sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Sabe, há pessoas que vivem gananciosamente, buscando achar significado para as suas vidas no acumular tesouros e riquezas. E por mais que ele acrescente, por mais que cada ano sua declaração de imposto de renda demonstre um crescimento patrimonial de 100%, 200%, 300%, ele nunca se sente satisfeito. Nunca vai ser o bastante. Nunca vai ser o bastante. Ele diz: aquele que adora o seu próprio corpo e a beleza e o fato de ser sexy, sempre se sentirá feio. E quanto mais vai se tornando velho, vai morrer milhões de vezes antes de que de fato caia ao chão. Adore o poder e acabará se sentindo fraco e amedrontado. Adore o seu intelecto e acabará se sentindo estúpido, uma fraude. E nós poderíamos enumerar tantas coisas aqui, queridos, tantos sofrimentos que nós próprios trazemos a nós em consequência do nosso pecado. Quantas pessoas com o coração endurecido para descobrir o exercício do perdão, trazem para si rancor, mágoa, trazem para si depressões e angústias, como consequência do próprio pecado. Esse desconectarmos de Deus, esse afastarmos-nos de Deus, esse buscarmos fora de Deus razão para a nossa vida, nos traz muitos males. Por isso, amados, todo mal decorrente do pecado é o mal consequente ao nosso afastamento de Deus. Eis aqui a raiz, a origem de todos os males. E o pior de todos eles, a pior consequência de todos os males, queridos, não são esses desdobramentos ruins sobre a nossa vida e a nossa existência. O pior deles, sabe qual é? É o juízo de Deus contra a nossa rebeldia. É o juízo de Deus contra a nossa impenitência. É o juízo de Deus diante da nossa decisão de nos afastarmos dele. E você sabe qual é o juízo de Deus sobre o homem impenitente, rebelde, que não o conhece, o reconhece como Deus? O juízo último de Deus será nos entregar-nos a nossa própria vontade de nos afastarmos terrível e eternamente dele. Esta será a última consequência, porque ainda aqui nessa vida e nessa existência, Deus pacientemente tem cuidado de nós, estendido sobre nós, sobre justos e injustos, o sol e a chuva, dando-nos condições de nós percebermos o nosso estado de afastamento, para que nos voltemos a Ele. Mas, por último, por fim, Deus simplesmente nos entregará à nossa própria vontade, de sermos nossos deuses, e nós não temos vida em nós mesmos, de nós mesmos, para nós mesmos.
A condenação eterna, queridos, será de estar para sempre afastado de Deus como Deus de sua vida. Essa é a condenação última. Isto será o inferno, a última, decisiva, final. O último, decisivo e final apartamento de Deus, o qual não haverá condições para voltarmos atrás, do qual não poderemos voltarmos atrás, queridos. É interessante que em Gênesis, na fala de Eva, ela diz que o que Deus dissera a ela dizia respeito ao fato de Deus orientá-la, dizê-la: não faça isso, para que você não morra. Sabe, eu não consigo olhar para isso e ver Deus com uma chinela na mão e dizendo: se você não fizer isso, eu vou te dar uma chinelada, vou te dar a morte. Eu não vejo assim. Eu vejo com essa outra imagem. Eu vejo Deus dizendo: não se afaste de mim, porque senão você não me terá. Deus é vida. O Evangelho de João nos diz, no capítulo 1, no verso 4: e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que Deus está dizendo é o seguinte: filho, eu criei você para que você cumpra a sua razão de existir em mim. Eu criei você para que você compreenda o motivo da sua existência em mim. Você tem vida em mim, conectado a mim. Eu sou o autor da vida, eu transbordo vida. Vida, alegria, bem, satisfação, todas essas coisas estão em mim. E Deus dirige-se a Adão dizendo: Adão, não se afaste de mim. Não me desobedeça, não coloque outra coisa no meu lugar. Não me trate como se eu não fosse seu Deus, porque senão você próprio se apartará de mim, e a consequência disso é a morte. A consequência última, queridos, de nós nos afastarmos de Deus é a morte. E o oposto disso é nós estarmos nele, vivermos nele, nos realizarmos nele, termos dele vida e luz. Deus é vida e luz, e rebelar-se contra Deus é buscar morte e trevas. Todo mal decorrente do pecado é o mal consequente ao nosso afastamento de Deus, a nossa deposição de Deus no seu lugar. E por fim, o juízo último de Deus será entregar-nos de forma irreversível a nossa vontade de não termos Ele como Senhor de nossa vida. Entende isso? Essa será a condenação última. Isso será o juízo final. Não haverá mais reconciliação com Deus. É interessante que, se nós observarmos essa última expressão, né? E ficaram destituídos da glória de Deus. Eu diria que é semelhante a alguém que, uma vez tendo contemplado os céus, tendo contemplado a natureza, a beleza das coisas que há e existem, dormiu um dia um sono profundo e acordou cego, e já não tinha lembrança concreta de qualquer coisa que tivesse visto. Se concebeu cego e se entendeu cego. Você já teve alguma experiência semelhante a essa? Eu tive uma experiência de perder a memória por um pequeno, curto período de tempo. Uma cirurgia que eu estava fazendo, no momento pré-cirúrgico. Tomei uma medicação e foi-se a minha memória. A minha pergunta foi: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia nem por que eu estava ali. E eu tenho a impressão de que nós temos lá um sentimento próximo a esse. É claro que a própria pergunta, quem eu sou, remete ao fato de que eu sou alguém, concorda?
Concorda comigo? Ficou muito filosófico? A própria pergunta, quem eu sou? Remete ao fato de que eu sou alguém, embora eu não saiba quem sou. O que eu estou fazendo aqui? Remete à ideia de que eu tenho um lugar de origem, embora eu nem saiba que lugar de origem é esse, e nem saiba o que eu estava fazendo ali naquele momento. Não é assim? A pergunta, quem eu sou? Remete a, eu sou alguém, mas eu não sei quem eu sou. A pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Remete à ideia de que eu tenho um lugar de origem, embora eu nem saiba onde é. E é o que eu disse para vocês, usando essa outra imagem. O pecado que nos desconstitui da glória de Deus é algo semelhante a alguém que, uma vez tendo contemplado a beleza de campos, montanhas, campinas, relvas, animais ao pasto, chuvas caindo, a natureza linda como é, uma vez tenha deitado, adormecido, e por um longo inverno tenha dormido profundamente e acordado cego, já não tenha mais memória do que tenha visto, apenas uma impressão: sou cego, mas eu acho que eu deveria ver alguma coisa. Tem lá no fundo de mim, lá dentro de mim, nas minhas mais íntimas recordações, as quais eu não consigo acessar pela minha consciência, algo que me diz que existe alguma coisa além de toda essa escuridão. E é mais ou menos esse sentimento que nós temos, que nós sentimos, que nós percebemos em nossa alma, quando nós ainda não nos voltamos a Deus. Nós percebemos que estamos destituídos de algo, mas não sabemos o que é, e eu quero te dizer que é Deus. Algo que nós não temos, algo que desconhecemos. Há uma fome insaciável na nossa alma de um alimento que nossos lábios parecem nunca ter tocado, um sabor que nós nunca sentimos. E essa fome de um alimento que nós desconhecemos, sabe o que nós fazemos? Nós buscamos saciá-la em tudo, menos em Deus. E essa fome continua grandiosa, como um buraco negro, devorando a sua existência. Por quê? Porque o pecado nos leva à morte. Quanto mais nós pecamos, mais nós morremos. E o que você precisa? De que sabor você tem falta? De que fome você tem ansiedade? Não é de nenhum pecado, querido. O pecado é o apartamento. Sua fome é fome de Deus. Sua sede é sede de Deus. Nele você se reconectará à fonte de vida de que você precisa. Portanto, deixe a sua rebeldia. Abaixe as armas. Desfaça o punho cerrado. Curve o seu pescoço diante da soberania de Deus. Deus é Deus. Você é homem. Deus é Deus. Você é homem. E tudo o que você precisa está em Deus. Reconheça quem Deus é. Reconheça que toda essa dimensão de fome da sua alma, todos os males que se desdobram sobre você, são consequência do seu e do meu pecado. Mas Cristo veio para desfazer toda essa, para nos reconectar, para nos religar a Deus. Portanto, sim, reconhecer o pecado é uma condição prévia para que nós entendamos a mensagem de Deus para nós. Reconhecer o pecado é uma condição prévia para que nós entendamos a realidade da nossa existência. A realidade da nossa existência sempre será incongruente se nós não reconhecermos que somos pecadores, que nós pecamos contra Deus, que nós transgredimos os seus mandamentos, que nós o depusemos do seu estado, da sua condição de Deus, de nossas vidas. Mas isso é como uma criança birrenta, queridos,
que acha que por dizer, você não é mais o meu pai, que você vai criar a sua condição de ser pai de si mesmo e cuidar de si mesmo, por si mesmo. Sabe a criança que diz, hoje eu vou embora de casa, 4 anos de idade, pega a mochila, põe no ombro e vai embora. Essa é a nossa condição, quando nós continuamos rebeldes e impenitentes contra Deus. Volte-se e diga, Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser sequer chamado de seu filho. Eu tirei o Senhor da condição de Deus da minha vida, eu fiz de tudo Deus, eu fiz da minha carreira Deus, eu fiz dos meus bens deuses, fiz da minha família deuses, fiz de tudo Deus, eu fiz das boas coisas que o Senhor me deu, deuses de mim, mas hoje eu quero depor as armas, lançá-las ao chão e me render em confissão e em rendição. Seja meu Deus. Amém? Convidar o Abraão. Quero que você, nessa noite, antes de eu orar especificamente sobre o que nós meditamos à luz da palavra de Deus, eu quero que você curve sua cabeça e que você medite na letra deste hino que pede misericórdia. Nossa disposição diante de Deus deve ser uma disposição de compreendermos que nós pecamos contra Ele, queridos, que nós, apesar de dizermos que cremos em Deus, temos feito muitas outras coisas deuses de nós, que nós precisamos nos arrepender diante dEle e da sua glória. Conhecer a mensagem de Deus para nós passa por antes compreendermos que Deus é o Criador dos céus e da terra, e de que nós pecamos contra este Deus. Amém?